Bom, nono ano, enquanto os nossos amigos não entram ainda, tá tudo bem com vocês? Estão se divertindo? Estão cansados? Não vem a hora de chegar as férias? Como que tá a vida de vocês? O que, Sandro? Tudo tranquilo. Então tá bom. Já tem algum projeto para o semestre que vem? A vida vai continuar igual? Como será? Eu não sei. Vocês já almoçaram? Já. Então tá. Bom, pessoal, então que bom que todos vocês almoçaram. Vocês são privilegiados num país como o Brasil, onde muitas pessoas passam fome. Parabéns. Deram valor à comida que comeram? Sim. Agradeceram aos pais, a Deus, a quem vocês acreditam, no que vocês acreditam? Bom, nas minhas anotações, a gente tem que fazer correções hoje, e nós tínhamos parado na página 58 da apostila de vocês. Já deixem por perto o caderno de atividades, para a gente também já entrar nessa correção e já finalizarmos tudo aí dessa apostila, beleza? Então, abram, por favor, a apostila de vocês lá na página 58. Vou botar aqui para a gente poder compartilhar. Só um instantinho. Tá muito frio aí onde vocês moram? Não. Para caramba. Tá ventando? Não. Tá. Bastante. Vocês gostam do frio ou preferem o calor? Eu prefiro calor. Calor. Eu particularmente adoro frio. Acho que o frio ele é um clima assim que deixa a gente mais elegante, deixa a gente com mais vontade de fazer as coisas. Pelo menos eu, né? Só não gosto de acordar cedo no inverno. Nem no verão. Eita lasqueira. Ctrl C. Quanta maneira. Já fizeram a prova no ano? De geografia não estava liberada. Não, mas eu Não. liberei desde o dia 29. O professor de matemática também falou que já estava liberada dele, mas não estava não. Que estranho. Quem que tá falando? É o Pierre? É. Vou ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Tá compartilhando aí minha tela com vocês? Tá. Então, ó, tá liberada desde ontem, desde o dia 29 a 1h12 da manhã até o dia 3. Não tá dando mesmo para fazer? Ah, tá. 1h da manhã, então. Do dia 29. Então, professor, 1h da manhã eu não tô acordado. Não, mas não é para fazer de madrugada. Você sabe que eu tive uma aluna que começou a fazer essa prova de madrugada, quando eu fui olhar o resultado foi um horror. Então não façam de madrugada, façam durante o dia, dispostos. Se não lembrar alguma coisa, vocês têm a possibilidade de olhar a apostila. Não é para tirar qualquer nota, tá, gente? Deu para entender? Principalmente uns alunos aí que não assistiram aula nenhuma, não fizeram recuperação, precisa então tirar nota agora para recuperar o que não fez, tá?
Não vou citar nomes aqui, mas presta atenção. Eduardo, você tem alguma dúvida? Não. Sobre o quê? Não tenho dúvida, né? Do quê? Sobre o conteúdo, as coisas. Então tá bom. Você está fazendo as atividades que estão sendo solicitadas? É mais ou menos. Então presta só atenção para não deixar coisas acumularem lá na sua vida, tá? Bom, então vamos lá. Levi chegou aqui, então a gente vai começar a fazer a correção, tá? Só confirma comigo aí, gente. A 3 nós fizemos ou ela ainda está em pendente? Porque para mim é a 4 em diante que está pendente, mas só confirma aí se é isso mesmo, ó. Agora ferrou, né? Porque a pessoa que faz a lição não tá na aula. Professora, o Martin falou que tá em espera. Pronto, já foi aceito. Vamos lá. 4. O ambiente australiano revela-se frágil entre as diferentes ações humanas. Cerca de 1/4 das florestas nativas estão intactas. A Oceania é o continente com menor volume de água potável, sendo 4/5 dessa água destinado à agricultura. A respeito desse tema, responda: que fatores naturais, né, ambientais naturais, contribuem para uma maior vulnerabilidade referente às ações humanas? Alguém fez essa? Então, quando a gente fala do continente da Oceania, invariavelmente a gente pensa logo na Austrália, porque é o continente o país com maior dimensão continental, certo? E aí, quando a gente pensa na Austrália, a gente precisa lembrar quais são os climas predominantes nesse país. Então, os climas árido e semiárido são os mais predominantes, e fatalmente o fato de haver menos chuva contribui para muito mais problemas de vulnerabilidade referente ao desmatamento, referente a transposições dos rios, então, referente a projetos de irrigação. Então, como tem climas que são mais secos, né? São climas com menos índice pluviométrico, isso é o que favorece essa vulnerabilidade do continente. Foi? Uhum. Próxima. Que ações antrópicas vêm contribuindo para a degradação dos ecossistemas australianos? O que o homem vem fazendo que vem aí complicando o meio ambiente na Austrália? Nada? Na Austrália e na Oceania, de um modo geral. Então, desmatamento. Esse desmatamento ele vai promover um empobrecimento do solo, e com o empobrecimento do solo, países que a base da sua economia, né, ou pelo menos uma grande parte da sua economia, tem uma dependência, né, da produção desses produtos agrícolas, esses países vão utilizar muito mais adubos, vão utilizar muito mais fertilizantes. E quando você utiliza, né, esses adubos, esses fertilizantes, os defensivos agrícolas, né, que são os agrotóxicos, eles acabam também contribuindo para que haja um problema maior de poluição das águas, dos solos. Quando a gente tem o desmatamento, a gente promove aí um processo maior de erosão. Em virtude do clima
facilita aí o avanço da arenização de áreas desérticas. Então, a ação do homem, ela vem contribuindo em várias áreas aí para aumentar os problemas ambientais dentro da Oceania, tá? Foi? Foi. Cinco. A formação de uma nova rota de navegação pelo Ártico, denominada Passagem Noroeste, traz grandes vantagens econômicas para as relações comerciais internacionais, principalmente para as dos países do hemisfério norte. Contudo, a formação dessa via natural também revela um processo preocupante que afeta o mundo todo. Que processo é esse? Aquecimento global? Isso mesmo. Então, o aquecimento global, ele é um processo que vem afetando o mundo todo. É por causa do aquecimento global que essa nova rota de passagem pelo Ártico está sendo possível, porque você tem menos possibilidade você tem menos período de congelamento do oceano, então a navegação ela se torna mais facilitada e por um período maior. Mas essa facilidade, ela camufla, né, um processo de deteriorização do meio ambiente. Então, você tem um aquecimento global, o fato de haver maior circulação de rotas de navios de carga nessa região amplia as possibilidades de contaminação dessas águas. O fato de haver, né, o aquecimento global e a menor concentração de gelo amplia nessa área também a possibilidade de exploração dos recursos naturais, né? Então, explorar o petróleo, explorar outros minerais que são em abundância nessa região, tudo isso vai trazer uma preocupação maior, porque vai gerar muitos problemas ambientais nessa região do Ártico, tá? Deu para entender, no ano, quais são os problemas ambientais principais? É importante que vocês se lembrem de fazer algumas conexões, né? A gente tinha falado com vocês a respeito do mapa mental, eu acabei nem enviando para que vocês me mandassem isso, mas é importante vocês se lembrarem sempre de pontos chaves, né? Então, eu tenho o homem que ele promove a emissão de gases poluentes, ele promove o desmatamento, tudo isso contribui para o aquecimento global, e do aquecimento global a gente tem aí uma série de problemáticas que vão acontecendo e que, direto ou indiretamente, vão atingir esse ser humano de maneira mais rápida ou não, tá? Mas todos nós seremos, infelizmente, atingidos aí pelas questões relacionadas ao aquecimento global. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, vamos lá para o caderno de atividades, tá? Que eu só vou abrir aqui para a gente poder compartilhar, passar algumas informações. Eu não me lembro, nono C, se nós chegamos a corrigir alguma coisa do caderno de atividades. Corrigimos? Vocês lembram? Acho que não. Não entendi. Acho que não, professora. Tá. Então, a gente tem aí dois mapas. Um deles mostra a localização de Chernobyl. Então, a gente tem aí Kiev, capital da Ucrânia. Um rio aí, né, que não consigo ler daqui. Mar de Azov, a Crimeia, né, que é uma ilha.
E essa ilha aqui foi um dos palcos de conflito entre a Rússia e entre a Ucrânia, porque a Ucrânia tinha ganhado essa Crimeia, né, que tem um porto bem importante, da Rússia. E aí, nessa última guerra que eles tiveram, se eu não me engano, em 2015, a Rússia reivindicou a anexação da Crimeia para, de novo, voltar aí para a Rússia. E isso gerou um problema diplomático bastante severo entre esses dois países que têm aí relações bastante complicadas, tá? E no mapa de baixo, a gente tem a deposição radioativa após a explosão. Falando nisso, eu recebi essa semana, lembrei de vocês, uma mensagem mostrando que nuvens de radiação estão atingindo países nórdicos, né? Estão atingindo ali os países da Noruega, da Suécia e da Finlândia. E aí eles foram fazer de novo, né? Assim como quando ocorreu em Chernobyl, verificaram que essas nuvens elas têm uma concentração maior de gases, né? E radioativos, e aí eles foram vasculhar de onde está vindo. E aí está vindo da Rússia, o que sugere que o território russo vem realizando alguns testes nucleares, o que é um problema, porque vários países do mundo assinaram que não fariam mais esses testes, mas a gente tem alguns países que não concordaram, né, em não realizar os testes radioativos. O Irã, a Rússia, a Índia. Então, há aí essa suspeita de que alguns países estão realizando testes radioativos, tá? O que é um problema de uma instabilidade para o mundo inteiro. Mas falando aqui, né, da deposição radioativa após a explosão de Chernobyl, vai mostrando aí para a gente, através das cores, quais são as áreas que apresentam taxas maiores de radiação, e na medida em que há expansão dessa radiação, né, dessa área dentro de um período aí, a gente percebe que as cores vão mudando, o que significa que os teores de radiação também vão sofrendo alterações, tá? E vocês deveriam fazer? Responda as questões de acordo com os mapas. Qual era a direção predominante dos ventos e das massas de ar na primeira semana após a explosão do reator 4 da usina nuclear de Chernobyl? Então, quando a gente olha aqui, ó, né, explode aqui em Chernobyl, a maior área, né, de radiação, ele vem para essa região. Que ponto cardial é esse? Então, a gente tem o norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Qual é a região? Qual é a direção? Noroeste. Então, direção noroeste, né? Pode colocar oeste e noroeste como direções aí desses ventos, levando essas nuvens radioativas. Em que países, nesse período, foram medidos índices 20 vezes mais elevados do que as taxas normais de radioatividade? Então, a gente tem aqui a Ucrânia. Além da Ucrânia, a gente tem quais outros países que foram atingidos aí? A gente tem a Rússia. A gente tem a Polônia. A gente tem a Lituânia, a Letônia, Belarus, e tá bom. Conseguiram pegar? A gente tem a Finlândia aqui também, ó. Podem colocar Finlândia, podem colocar Suécia como países aí também que tiveram grande concentração de gases.
Pesquisa informações sobre a atual situação da zona de exclusão com raio de 30 quilômetros. Alguém chegou a fazer a sexta ou nono ano? Alguém viu alguma informação sobre Chernobyl recentemente, como estava? Não. Então, essa aqui deixa assim aberto, mas assim, é importante lembrar que essa área de exclusão ela se tornou uma cidade fantasma, né? Ou seja, sem a presença de vida humana. Porém, nos últimos anos, né, vem sendo permitida áreas ali de excursões turísticas, né? Então, as pessoas elas podem entrar desde que elas estejam devidamente paramentadas, desde que elas tenham um controle de medição de radioatividade. E obviamente que elas não podem entrar na parte mais interna de onde houve o acidente, porque os níveis de radiação ali são muito maiores, mas hoje já há uma possibilidade de fazer um passeio, de fazer um tour dentro dessa área que houve a explosão, para que as pessoas percebam como está. É importante lembrar que a vegetação, a própria fauna, ela já se adaptou, então você tem uma fauna ali, você tem uma vida vegetativa também bastante importante, a floresta tomou conta de grande parte, mas infelizmente ainda com grandes indicadores de radioatividade, tá? Compare essas informações com as zonas de exclusão determinadas a partir da central nuclear de Fukushima, no Japão, afetada no terremoto e pelo tsunami de 2011. Registre os principais dados descobertos em linhas a seguir e compartilhe com seus colegas. Então, como vocês não fizeram, coloca aí só essas informações. Lembrando, nono ano, que quando nós nos reencontrarmos, que eu espero que isso aconteça, vocês deverão levar o caderno de atividades para que seja avistado, tá? Mesmo que eu não esteja lá enquanto professora de vocês, mas se houver outro professor de geografia, ele também será orientado a avistar a apostila de vocês. Então, tanto a apostila quanto o caderno de atividades. Portanto, não desprezem os materiais de vocês e cumpram com as pendências, tá? Não deixem elas em aberto. 2. Em relação às questões ambientais, em especial ao risco de contaminação pela radioatividade, responda: que mudanças se constatam na sociedade mundial desde 1986, após o acidente nuclear de Chernobyl? Alguém fez essa? Após esse acidente radioativo, a sociedade ela ficou mais preocupada. Então, essa sociedade ela começa a compreender melhor quais são os impactos ambientais que serão produzidos aí por um acidente nuclear como o que ocorreu. E aí a sociedade começa, então, a pedir para que os governos busquem fontes de energia renovável, menos poluentes, né? Então, houve aí, depois dessa explosão, houve fatalmente uma preocupação maior com relação à sociedade, para que essa população possa acompanhar o que está sendo feito, para que o governo também se preocupe em controlar melhor, em ter mais segurança, em buscar recursos energéticos menos poluentes e menos problemáticos, como o de usinas nucleares, tá? Qual a sua opinião em relação aos riscos e as vantagens do uso de energia nuclear? Alguém tem alguma opinião? Se é bom, se é ruim, se vale a pena, não vale? Qual é a opinião de vocês? Acho que é ruim porque que nem aconteceu em Chernobyl, pode infectar a cidade. Mas é bom que é uma energia que dura bastante. Então, tem prós e contra, né? Se nós tivéssemos certeza de que não haveria nenhum risco de explosão, ok, seguiríamos com essa energia. Mas como a gente não consegue controlar isso, tudo fica bem mais difícil. Beleza. Próxima.
Leia o texto a seguir. Aliás, o texto a seguir é parte do documento do Tratado Antártico, assinado em 1959 por diversos países. Assegurar que a Antártida seja usada para fins pacíficos, para a cooperação internacional na pesquisa científica e não se torne cenário ou objeto de discórdia internacional. Dispositivos do ato. Ficam proibidas medidas de natureza militar, como estabelecimento de bases e fortificações, realizações de manobras militares e experiências com quaisquer tipos de armas na Antártida. Fica mantida a liberdade de pesquisa científica e de colaboração na Antártida. Ficam proibidas as explosões nucleares, bem como o lançamento de lixo e resíduos radioativos na Antártida. Tais decisões valem também para o extremo do mundo, o Ártico, sim ou não? Não. Não. Como é que você chegou a essa conclusão, Levi? Porque em nenhum momento o texto menciona o Ártico, só a Antártida. Além disso, né, além do texto não mencionar, vale a pena lembrar que nós estudamos que o Ártico ele vem sendo alvo aí de disputa, né, por vários países que querem realizar explorações nas suas águas, né? Então a gente já tem ali Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, a Noruega, a Dinamarca através da Groenlândia, a gente tem a Finlândia, a gente tem a China entrando lá com a Rússia. Então vários países aí se sentem na condição de explorar o Ártico, aliás, tá? Então, quais são os principais impactos sobre o ambiente glacial do Ártico? O derretimento das geleiras. Então, o degelo, né, o derretimento das geleiras, que é cada vez mais fácil, né? Esse derretimento, ele vem possibilitando o aumento das navegações, ele vem possibilitando o extrativismo mineral nessa região, principalmente para o petróleo, e tudo isso gera muitos impactos ambientais, tá? Gera a retirada dos peixes, né? Eles vão sumir. Se as águas ficam aquecidas, eles vão para áreas mais frias, áreas mais gélidas. Portanto, a população que depende desses peixes da pesca desses peixes para sobreviver, fatalmente ficarão sem, além de todos os outros problemas que nós teremos. Próxima. 4. Observe a imagem e o texto a seguir. As piores consequências são para os lagos, rios e mares. A água contaminada por metais pesados, como alumínio, ferro, magnésio, se torna tóxicas para os peixes e outras espécies aquáticas, matando-os. Continua, Eduardo. Calma aí, professora. Tô calma. Atrapalhei alguma coisa, Eduardo? Eu tava só com a apostila na mão. Entendi. Que página é, professora? Página 24, querido. Pode levar décadas, mas pedras como calcário e mármore não resistem à chuva ácida. O carbonato de cálcio nesses materiais reage com os ácidos. Construções históricas como Taj Mahal sofrem com isso. Metais de pontes, trilhos, canos e afins também desgastam por oxidação seguida de corrosão. Como se forma a chuva ácida, Eduardo? Hã? Como se forma a chuva ácida? Pelos metais, tipo, que é... as águas contaminadas pelos metais. É isso mesmo, nono ano? Como que é o ciclo da água, Eduardo? Você lembra? Não, professora.
Alguém lembra o ciclo da água, nono ano? A água evapora, condensa na nuvem e depois precipita. Então, a água evapora, condensa e precipita. Nesse processo de evaporação, significa que a água sai aqui da superfície e, em estado gasoso, ela vai para as camadas mais elevadas da atmosfera. Quando a gente tem essa evaporação, num local em que você tem gases poluentes circulando, esses gases também vão sendo evaporados junto com o H2O. E aí, quando essas moléculas elas se concentram, elas formam, então, o que a gente chama de chuva ácida, tá? Então, durante o processo de evaporação, não vai evaporar apenas o H2O. Os gases presentes na atmosfera que contém ácido, que contém elementos metais pesados, eles também vão sendo evaporados e isso promove, então, a chuva ácida. Eduardo. Oi. Quais são as principais consequências para os ecossistemas e para as edificações humanas afetadas pela chuva ácida? A chuva ácida desgasta as construções. Então, ela vai corroer as edificações. Que mais? As chuvas ácidas fazem alguma coisa nas águas? Sim, elas fazem as águas. Ela mata as espécies aquáticas. Então, ela vai contaminar as águas, né? E contaminando essas águas, a gente fatalmente tem um problema para a vida marinha. E para as vegetações, tem algum problema? Sim, pois ela vai matar as vegetações também. Então, ela queima, né, os vegetais, né? Então, as folhas que são atingidas pela chuva ácidas, elas são queimadas, tá? Não necessariamente mortas, elas são queimadas. Que regiões da Europa, da Ásia ou da Oceania são mais afetadas pelas chuvas ácidas? É o norte, não é? Norte da Europa. Então, norte da Europa, né? Os países ali da Finlândia, Noruega, Suécia, são os países mais atingidos pela chuva ácida. Os países que mais promovem, que produzem chuva ácida, são os países mais industrializados, com maior queima de carvão. Então, a gente tem os Estados Unidos, a gente tem dentro dos países que nós estudamos aí dos continentes, a gente tem a China, a gente tem a Alemanha, a própria Polônia. Então a gente tem os países, a Índia, os países mais industrializados, mas que utilizam como recurso energético o carvão mineral, são um dos países que mais vão produzir a chuva ácida, tá? Impactos provocados pela chuva ácida podem representar questões de geopolítica internacional. Alguém fez essa? O que é uma questão geopolítica internacional? Alguém sabe me dizer o que isso significa? Que envolve todo mundo? Quando a gente fala de questões geopolíticas internacionais, a gente está envolvendo políticos, governos, que por uma questão geográfica acabam tendo problemas com outros países, tá? Então, por exemplo, as chuvas ácidas, elas são produzidas onde? Quais são os países que mais favorecem a chuva ácida? Vocês lembram de algum país industrializado e que cria chuva ácida? Estados Unidos, não? Estados Unidos, mais algum? Não. Alemanha. Alemanha.
Então, Estados Unidos, Alemanha são países industrializados com grande queima de carvão e que produzem aí, favorecem a produção de chuva ácida. Se eu, Estados Unidos, produzo chuva ácida, significa que essa chuva ácida vai cair somente aqui nos Estados Unidos ou ela vai cair em outros países? Para isso também. Ela vai cair em outros países. Quando essa chuva ácida cai em outros países, ela gera algum tipo de problema? Quais são os problemas, Eduardo, que essa chuva gera quando ela cai em algum lugar? Ela vai prejudicar a vida marinha, a vegetação e até corroer as estruturas. Então, eu não tenho chuva ácida aqui no meu país, mas por culpa do seu país, essa chuva está vindo aqui, caindo aqui no meu, e ela está estragando com a minha plantação agrícola. Ela está poluindo os meus lagos, portanto, eu não estou conseguindo usar essa água para abastecimento, ou se eu for usar essa água para abastecimento, eu vou precisar gastar muito mais dinheiro para poder fazer essa água potável. A sua chuva ácida, ela cai aqui no meu país e ela está fazendo com que as minhas pontes sejam corroídas, ela está fazendo com que as minhas estradas de ferro precisem de manutenção com menos tempo, porque a corrosão está prejudicando. Isso gera algum problema no meu país, economicamente? Sim ou não? Tem alguém nessa aula? Não sei quais são. Você mora em casa ou em apartamento, Gustavo? Moro em apartamento. Em apartamento. Que andar você mora? Primeiro. Primeiro andar. Então, você mora no primeiro andar, embaixo de você só a garagem, só sei lá o quê. E na sua casa tá aparecendo uma infiltração no seu banheiro. O gesso que sua mãe colocou lá já tá todo encardido, todo cheio de bolor, porque o vizinho de cima tem uma infiltração lá na casa dele que tá atingindo a sua casa. A sua mãe fica feliz com isso? Não. O que a sua mãe vai fazer? Vai reclamar Vai reclamar com quem? com o vizinho ou com o síndico. Isso gera uma questão geopolítica, tá? Eu estou usando aqui exemplos da casa de vocês, mas quando é com relação a um país, funciona da mesma coisa. Se você tem um problema no seu país e esse problema atinge a minha economia, ele interfere no meu país, você vai ser o responsável por resolver. E muitas vezes, quando os políticos, né, quando os governos, eles sentem uma mesa para tentar resolver o problema, muitas vezes eu que sou gerador do problema, eu não aceito resolver. Se eu não aceito resolver o problema da infiltração que eu estou causando na sua casa, isso vai gerar algum empecilho entre nós? Sim. Qual? Eu vou te convidar para as festas? Não. Eu vou te dar bom dia no elevador? Não. Se eu divido a garagem com você, eu vou querer ficar com a vaga que eu tenho que deixar a chave para você ou eu vou querer sempre ficar com a vaga mais larga? A mais larga. Eu vou fazer coisas para facilitar a sua vida ou para dificultar a sua vida? Que dificultar. Deu para entender, gente? Então, os impactos provocados de uma chuva ácida, eles apresentam questões geopolíticas internacionais, porque os países que acabam sofrendo as ações dessa chuva ácida, eles não aceitam isso de maneira pacífica. Eles entendem que os países que geram esse problema devem acabar com esse problema para que essa questão não atinja o meu país. Ficou claro, nono ano? Deu para vocês entenderem? Deu. Uhum.
Observe a imagem e o texto. Já foram para Paranapiacaba alguma vez? Não. Então, Paranapiacaba é uma cidadezinha aqui, perto, uma vila, né, em Santo André. E lá tem uma vila que tem um relógio como esse aqui. E essa vila de Paranapiacaba eu gostaria que vocês fossem, porque é um lugar incrível, é um lugar que tem muita floresta de Mata Atlântica, muita cachoeira, está na beira da Serra do Mar. E, eventualmente, em alguns horários do dia, a gente tem uma neblina como essa aqui, obviamente que não da mesma formação, mas que traz, assim, essa mesma atmosfera que a gente vê aqui nessa foto. Mas, voltando aqui ao tema, essa foto de 1952, um misterioso nevoeiro invadiu Londres, cobrindo a cidade com uma densa camada de poluentes que matou milhares de pessoas e animais e dificultando a respiração da população por dias. Em uma nova análise, pesquisadores afirmam ter identificado os processos químicos que relacionavam o nevoeiro natural com o resultado da queima de carvão, o que eventualmente criou uma névoa mortal que deixou o céu completamente escuro. Nosso amigo Anderson está na aula? Tô aqui, professor. Anderson, por que, considerando-se a hipótese apresentada no artigo do jornal inglês como a causa possível para a tragédia que vitimou parte da população londrina, responda: por que o problema tratado é uma questão socioambiental? Você sabe o que é uma questão socioambiental? Não entendi, desculpa. Por conta da poluição? Por conta da poluição, e essa poluição causou o quê? Corrosão de edifícios? Aonde você leu isso aí, em corrosão de edifícios? Não, causou doenças respiratórias. Então, esse gás poluente, ele matou milhares de pessoas e animais e dificultou a respiração aí por alguns dias. Essa poluição, ela vinha da onde? De onde será que vinha? O que causava essa poluição? Você consegue me dizer? Vamos por parte, ó. De que país está sendo essa foto? Daqui de São Paulo. Não, essa foto aqui, ó. Tá vendo meu cursor aí? Sim. Aí o texto aqui tá dizendo que é aonde, ó? Em Londres. Em Londres. Londres é capital de qual país? Você lembra? Alguém lembra? Inglaterra. Da Inglaterra. Historicamente, o que aconteceu na Inglaterra? Vocês lembram? Que mudou a vida de todo mundo? Aquele grande incêndio que teve? Não, esse incêndio aí mudou a vida do povo lá, mas houve uma revolução aí na Inglaterra que mudou a forma como as pessoas produziam e mudou para o mundo inteiro. A Revolução Industrial, não é? Isso. E a Revolução Industrial, ela era movida à base de qual combustível? Carvão. Isso. Então, porque o problema tratado no texto é uma questão socioambiental. Então, a gente tem a Revolução Industrial, onde, apesar que aqui essa foto é de 1952, mas ainda aqui, em 1952, apesar de a Inglaterra já ser menos industrializada,
porque hoje a Inglaterra tem muito mais setor de serviços, né? Então ela tem muito mais a área de pensamento e não exatamente a área de montagem, a área de manuseio, né? A área de manufatura. Mas ocorre que, ainda assim, a Inglaterra, com as indústrias que existem lá, muitos deles são movidos a queima de combustível fóssil. Esse combustível, essas indústrias, todas elas geram trabalho, geram empregos. E aí, o fato de você ter uma atividade industrial, uma atividade laboral, que utiliza determinado meio de combustível, e esse combustível gera gases poluentes, e esses gases poluentes interferem na sociedade, então a gente tem aí um problema, né, que deve ser visto aí no texto, que o trabalho, as indústrias movidas pelo carvão mineral, tudo isso vai trazer poluição que vai atingir milhares de pessoas, fazendo com que elas morram ou que elas apresentem aí muitas dificuldades para a respiração. Então, é um problema social e um problema ambiental. Deu para entender? Polui a atmosfera e mata pessoas, ou deixa essas pessoas doentes. Pessoas doentes produzem? Não. Se as pessoas doentes não produzirem, elas geram algum tipo de problema? Sim, dependendo do que deixa de gerar um tal produto. Elas deixam de gerar produto, elas deixam de consumir outras coisas, porque elas precisam consumir medicamentos. Então, a gente tem aí vários problemas que vão ser causados em virtude de um problema ambiental, várias outras questões aí vão ser derivadas, tá? B. Cientistas alertam que tragédia semelhante atualmente pode ocorrer na China. Que semelhanças há entre o Reino Unido em meados do século XX e a China atual? O que os dois países têm de semelhanças? A grande queima de combustível fóssil? A China, por exemplo, né, ela hoje é um dos países mais industrializados no mundo e com grande concentração de queima de carvão, né? Então, essa é a principal semelhança. A matriz energética é o carvão mineral e a expansão industrial. Certo? Nono ano, são 2h50 no relógio de vocês? Então, a gente termina por aqui. Amanhã a gente continua com essas correções, e aí a gente finaliza essas correções, beleza? Por enquanto, obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Sou eu que saio, né? Vocês ficam aí, é isso? Quase que eu saí agora. Agora é. Não saiam, não. Fiquem aí e voltem daqui a pouco, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.